Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje será a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, o autor foi o apóstolo Paulo, nós sabemos que carta e epístola são sinônimos, ele endereça a toda a igreja de Corinto, bem a todos os santos da região de Acaia. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo em 50 d.C., e Paulo acabou escrevendo 4 cartas aos Coríntios. O que aconteceu foi que a primeira e a terceira carta se perderam, e nós temos registrado hoje a segunda e a quarta carta, que são respectivamente a 1º e 2º Coríntios. E a data do 2º Coríntios foi de 56 d.C. As crises revelam o verdadeiro caráter das pessoas. Então, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, tem um formato típico de carta, quando ele apresenta a saudação, onde ele se apresenta como apóstolo, escolhido por Cristo, o corpo da carta e a sua assinatura. Na assinatura, ele agradece as pessoas que estão envolvidas no ministério e termina com uma bênção aos coríntios. Essa é a carta mais pessoal que o apóstolo escreve, ela está repleta de referências biográficas, e a mais pastoral, porque ele faz exortações em amor, ele faz uma exortação aqui. Qual o propósito que Paulo escreveu a carta? Então, mostrar a sua felicidade pela mudança comportamental resultante da carta anterior, ensiná-los a discernir falsos mestres e doutrinas, prepará-los para a sua visita e arrecadar fundos aos pobres da Judéia. Quando Paulo apresenta Jesus, que é o nosso intermediador, ele coloca esse versículo: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Ou seja, todas as promessas que Deus fez focam e elas convertem para a pessoa do Messias. Por isso que todas foram cumpridas ou serão cumpridas em Jesus. A primeira vinda foi a nossa redenção, e na segunda vinda ele estabelecerá seu reino. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quando nós dizemos amém, amém é um acróstico da frase em hebraico que significa Deus, Rei fiel em suas promessas. Então nós estamos concordando que Deus fará todas as promessas serem cumpridas em Jesus. Então, Paulo escreve logo no começo da carta a importância do perdão. Ele ressalva que as pessoas que se arrependeram, que ele chamou a atenção nas cartas anteriores, e elas se arrependeram, a sociedade, os outros irmãos têm que perdoá-las. E ele fala da importância do perdão, que a falta de perdão abre uma brecha para Satanás agir e ser vitorioso nessa área. Ele fala que nós somos ministros da nova aliança. E qual que é a nova aliança? Que a lei de Deus ia ser escrita em nosso coração. E esse é um trabalho do Espírito de Deus que vai mudando a nossa vida. Sobre o corpo, Paulo ressalta duas coisas importantes sobre o corpo. A primeira é que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você. Então você passou a ser o templo do Espírito. E a segunda importância do corpo é para evitar a todo custo os pecados de imoralidade sexual, porque são os pecados feitos no corpo. Ele traz o aspecto da tristeza, e Paulo fala da tristeza com 2 diferenças básicas. Quando o mundo fica triste, essa tristeza gera morte, porque ela traz uma doença da alma. Agora, quando alguém que é filho de Deus se entristece, normalmente essa tristeza vem por quê? Vem correlacionada ao arrependimento. Então, você se arrepende de algum pecado que você fez, e essa tristeza que vem do arrependimento, ela gera vida, porque ela gera reconciliação com Deus. Paulo nos adverte a não fazer sociedades com incrédulos. E ele também nos adverte a testar todos os que pregam o evangelho para saber se eles são falsos profetas ou não. Por quê? Porque mesmo Satanás se faz de anjo de luz. E se Satanás se disfarça, os seus seguidores também se disfarçam. Então, por isso que nós temos que estar sempre lendo a Bíblia, estudando e conectados com o Senhor. Aí a parte que é a referência biográfica do apóstolo,
Então ele coloca uma frase de impacto, que eu gosto de chamar como frase de impacto, que está no capítulo 4, verso 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque o apóstolo agora vai listar uma série de sofrimento que ele teve por causa do evangelho. Então ele fala que ele era hebreu, israelita e ministro de Cristo. E por conta disso, ele passou por 5 vezes ele foi açoitado, né, por 39 chibatadas, que era o 40 menos 1 que os judeus faziam. 3 vezes ele foi fustigado com varas. Ele passou por um apedrejamento, onde ele foi dado por morto. 3 naufrágios, diversas jornadas. Aí ele conta perigos de rios, entre compatriotas, entre gentios, em cidades, em desertos e entre falsos irmãos. Trabalhos e fatigas em vigília, passou fome, sede, frio e nudez. Aí ele conta que há 14 anos atrás, antes dele escrever essa carta, ele teve uma experiência e ele conta dessa forma: conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, não sei se em espírito ou em carne, Deus o sabe. E lá ele ouviu coisas que não se pode falar a ninguém. E para que Paulo não se ensoberbecesse, Deus colocou nele então um espírito na carne, que era um mensageiro de Satanás. E Paulo pediu 3 vezes para que Deus tirasse esse espírito da carne, e Deus falou o quê? A minha graça te basta. Então Paulo sabia o significado do sofrimento, pois em meio ao sofrimento experimentou o conforto de Deus. Nós também sofremos, nós também sabemos o que é sofrimento, né? Diferente escala. E o que eu peço para que a gente possa refletir, como Paulo, se o nosso sofrimento está focado no aqui e agora ou está focado no porvir. Quando você tem o foco no porvir, o sofrimento de agora não é nada. Então, que a gente possa ter esse pensamento de que o que nós sofremos aqui, por amor ao Evangelho, será galardoado no futuro. Amém?